Como saber se uma ideia sua é boa? Como saber quando uma ideia que você teve é boa? Vou falar sobre esse tema muito interessante logo depois da vinheta, pessoal. Pronto, voltando agora com vocês, sempre pedindo para que vocês curtam os vídeos, para que vocês compartilhem com outras pessoas, para que vocês se inscrevam no canal e que façam comentários, desde perguntas a comentários sobre o tema que eu coloco para vocês toda segunda e quarta às 8h30, até me sugerindo novos temas, que eu já estou precisando de novas perguntas. As próprias perguntas vossas viram temas e sugestão de temas também, tá bom? Como saber quando uma ideia é boa, como saber se a ideia é boa, quando que a ideia é boa? E a inspiração para fazer esse tema não veio de nenhuma pergunta não, pessoal, veio de algumas histórias minhas, pessoais, porque eu costumo chamar de as apostilas que eu crio para os meus cursos de filhinhos. Costumo chamar meus cursos, esses que eu crio, de filhinhos. E alguns cursos meus são cursos bem inéditos, bem exclusivos mesmo, curso de mesas radiônicas, um curso montado, um curso no qual já formei só online, quase 3.000 alunos, só no online, nos últimos 2 anos e meio. Depois você conta mais uns 30 anos que eu dei esse curso presencialmente, todo ano com 2, 3 turmas presencialmente. São muitos milhares de alunos, ou seja, um curso que não existe, que não existia, mesas que eu criei, que eu projetei e que já tem mais de 40.000 pessoas, no mínimo, entre pessoas que aprenderam e pessoas que eu tratei, que já tiveram resultados excepcionais. Com algo que eu criei, foi uma ideia, um insight. Então, pensando nesse, em outros eventos que eu fui criando, pensando nos meus filhinhos, e aí sim, juntando com perguntas que as pessoas me fazem, e que eu tratei muita gente que não confiava nas próprias ideias, não confiava na sua própria criatividade, é que eu resolvi desenvolver esse tema com vocês, tá? Em primeiro lugar, quando a gente fala ideia, a gente fala em criatividade, tá? Se por semelhança as energias se buscam, você deve pensar assim: se eu tenho criatividade, se eu tenho boas ideias, se eu sou alguém que acredito nas minhas ideias, eu sou alguém que tem a minha zona da criação, meus genitais funcionam muito bem. Tá? E talvez eu não crie doenças nos mesmos. Por outro lado, se eu sou alguém que não confio nas minhas ideias, que eu engaveto minhas ideias porque eu acho que não é boa, porque eu acho que alguém já teve, que não é exclusiva, se eu entender que é algo ultrapassado, não confio no meu próprio taco, então eu não confio na minha criatividade, acho que nem tenho criatividade, então além de eu não conseguir sair dos buracos em que eu me enfio, porque para sair de buracos em que você se enfia, você precisa de criatividade, seguramente por semelhança eu terei problemas na zona da criatividade, lá nos genitais. De toda a espécie, homem problemas de homem, mulheres problemas de mulheres. Isso é chamado psicossomático ou metafísico. Então o primeiro toque que eu quero lhe dar é esse. Então como é que eu confio numa ideia minha, Borrella? Como é que eu sei quando a ideia é boa? Tem várias maneiras, eu vou lhe dizer uma. Por exemplo, se a ideia não sai da tua cabeça, tá? Chegou uma ideia, tenta mudar de assunto você. Muda de assunto na tua cabeça. Pense em outra coisa. Pense em outra coisa legal, bonito, se distrai, mas daqui a pouco voltou de novo. Distrai de novo, tenta sair. Voltou de novo, olha, uma coisa que volta pelo menos 3 vezes na tua cabeça, ela é mais do que uma ideia, é uma intuição boa. É uma inspiração que está lhe chegando. Essa é uma dica de quando saber que uma ideia, uma intuição é boa, quando algo é intuitivo, não é racional. Se fosse racional, a ideia vem uma vez só. Quando você, de propósito, se distrai, não volta mais. Agora, quando não é racional e intuitivo, volta e volta e volta e volta a ficar martelando na tua cabeça. Seria bom que você investigasse essa ideia, estudasse o assunto. Outra situação, como é que você se sente? Faça como se fosse um joguinho de damas ou de xadrez, onde você vai se enxergar assim, bom, digamos que eu produza essa ideia, que eu lance essa ideia, que eu divulgue essa ideia. O que vai acontecer? Poderia acontecer assim, numa outra hipótese poderia acontecer assim, numa outra poderia acontecer assim. Você vai analisando as hipóteses e vai vendo como você se sente em cada hipótese. Além de saber se a ideia é boa, porque se a ideia for ruim, você não vai se sentir bem, feliz e prazeroso e extasiante em nenhuma das hipóteses que você vai desenvolvendo como se fosse avançando na ideia.
antes dela acontecer, projetando a ideia. Agora, a alternativa que lhe deixar feliz e contente vai te dar duas margens. Primeiro, quando tem alternativas que te deixam feliz é porque a ideia é boa. E segundo, aquela é a maneira de você desenvolver. Outra dica que eu lhe dei, então. A outra ideia de quando é boa, uma ideia, digamos que às vezes você não tem nenhum desses, não usa nenhum dos métodos que eu te falei até agora. Surgiu uma ideia, você é teimoso, você é teimosa, você é duro, você é rígido, você é bom, você é peitudo, você vai fazer e faz a ideia. Bom, aí o tempo vai passando, claro, você começa a medir resultados. Se são ideias que geram dinheiro, está gerando dinheiro, não está gerando. Às vezes pode não gerar no começo, pode gerar depois. Então, essa medida nem sempre é boa. Você teria que ter uma noção de prazo de retorno para ter ideia se isso é bom ou não. Mas tem uma outra que eu sempre usei nos meus lançamentos. Por exemplo, a questão de uns 25 anos atrás, quase 30 anos atrás, eu trabalhava na Rádio Mundial, hoje chama-se Vibe Mundial. Eu saí da rádio por conta dos cursos online, por conta da pandemia, algumas situações assim, mas adorei, amei trabalhar lá, me trouxe muito do que eu sou hoje na rádio, sou muito grato ao pessoal da Rádio Mundial, da Vibe Mundial, né? Acho que está chamando agora Vibe Mundial. Mas eu no começo, eu comecei com cursos de Reiki, como todo mundo dava Reiki, Reiki 1, aí o pessoal que fazia o Reiki 1 queria fazer o Reiki 2 depois de alguns meses, depois o Reiki 3 e alguns iam para o mestrado. Após algum tempo eu percebi o seguinte, se vinham 50 alunos para fazer o nível 1, vinham uns 30 para fazer o nível 2, daqueles 50 vinham 30, desses 30 vinham uns 15 para fazer o nível 3, e desses 15 talvez um viesse fazer o mestrado. As pessoas iam se dissipando. E eu ficava muito chateado com isso. Primeiro que eu sempre entendi que o curso era muito bom, eu dava um curso muito bom, ajudava muitas pessoas, transformava muito a vida das pessoas. Mas segundo, porque eu entendi que as pessoas nem sempre continuam o que começam. Falta atitude. Então, eu usei meu livre-arbítrio. Eu criei o Projeto Reiki. O Projeto Reiki era, só faria curso de Reiki comigo quem quisesse fazer o nível 1, nível 2, nível 3. Eu tinha já iniciado 5.000 alunos em Reiki, estou arredondando o número, separado, 1, 2 e 3. Tinha iniciado 5.000 alunos. Depois que eu fiz o Projeto Reiki, eu iniciei mais 25.000. Claro, numa trajetória de mais de 2 décadas. Alunos só em Reiki. Só que todo o meu aluno de Reiki, após os primeiros 5.000, eram alunos que já saíam formados em nível 3, que é o nível máximo de formação Reiki terapeuta. Resultados excepcionais, maravilhosos para as pessoas, para mim também. Qual é a dimensão que eu tenho que foi uma ideia boa? Bom, primeiro é claro que foi boa porque depois de 25 anos eu vi que deu resultado financeiro, resultado do número de alunos, resultados estatísticos de melhora para essas pessoas. Mas 3 anos depois que eu tinha lançado, já tinham vários profissionais da mesma rádio que eu trabalhava que estavam chamando os cursos de Reiki deles de Projeto Reiki, estavam juntando os cursos de Reiki. Fiquei feliz. Depois, e sempre eu tinha uma frase que eu falava que enquanto as pessoas copiam o meu passado, eu estou inventando o meu futuro, eu não me preocupo com isso. Então eu fiz o Projeto Reiki depois disso com metafísica, onde eu juntei comportamento humano dentro dos cursos de Reiki. Essa coisa de tratar a causa e o efeito. Espetacular, inédito no Brasil, exclusivo, curso de Reiki com metafísica. Eu fui a primeira pessoa que lançou no Brasil isso. Depois de 2 anos já tinham vários profissionais fazendo Reiki com metafísica também. Eu fiquei muito contente. Então eu aprendi o seguinte, quando alguém começa a copiar o que você faz, pode ser título de curso, seja lá o que for, é porque é bom e está dando certo. Você saberá quando suas ideias são boas, quando você vai ver gente fazendo ou imitando coisas que você está fazendo. E dentro desse universo é que eu criei as mesas radiônicas, que só se chamavam mesas radiônicas. E quando eu comecei a envolver o conhecimento das mesas com a física quântica, foi que eu criei o nome das mesas de mesas radiônicas quânticas. Não havia uma única mesa no mercado brasileiro que tivesse o nome quântica junto com mesa. Hoje já tem mais mesas quânticas, que não são as minhas, são outras. Eu acho isso ótimo, maravilhoso, porque são quânticas. Mas eu vi que a minha ideia era muito boa, era certa, certeira, por isso, e aliás eu tenho um vídeo onde eu expliquei por que eu chamo de quântica. Ou seja, eu consigo explicar o porquê eu chamei de quântica.
Eu dei os embasamentos da física quântica. Não me importa saber se outros têm embasamento ou não, isso não importa. O que importa saber é que funcionou, a ideia é boa. Então, a última dica que eu lhe dou, fechando com essa coisa das mesas, é quando alguém está copiando você, é porque a tua ideia é boa. Pessoal, curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal e comentem, me deem novas ideias de temas. Tá? Um abraço a vocês todos.